E aí, tudo bem? Sou J. Façanha, professor de Química, e trouxe mais um vídeo maravilhoso aqui para você. Dessa vez, a gente vai falar sobre equilíbrio de precipitação ou produto de solubilidade. Quando que você vai se deparar com isso? Galera, dentro da química existem substâncias que são insolúveis, aquelas que não se misturam muito bem em água. Mas mesmo essas substâncias que não se solubilizam bem, ela tem um grau de solubilidade, só que é muito pequeno, tá? Então, aqui no equilíbrio de precipitação ou equilíbrio de solubilidade, a gente vai trabalhar com essas substâncias, que são pouco solúveis, mas que ainda assim liberam alguma coisa, conseguem dissolver o mínimo que seja, tá? Então nós vamos trabalhar sempre com solutos, né, com o equilíbrio de um soluto sólido e os seus componentes iônicos, tá? Então vamos trabalhar com solutos iônicos e os seus íons pós-solubilização. Olha aqui. Como é que eu monto o KPS, né? Primeiro ponto é isso. Você já entendeu o que é que nós vamos estudar. Nós vamos estudar o quê? Solubilidade de compostos pouco solúveis. Aqui está de uma forma bem genérica nesse primeiro caso. Aqui eu já fui mais prático. Por que para montar dessa forma genérica? Para você entender que você vai fazer a reação como? Você tem aqui AMBN. O que é isso? M é a quantidade de A's e N é a quantidade de B's, ok? Então, quando eu quebro isso aqui, gente, para ocorrer a solubilização de um composto iônico, ele tem que ser quebrado, né? Tem que formar os íons. E vai formar isso aqui. Quebrei o A, tem quantos A's? Tem M A's. Esse M é um número, gente, já você vai entender melhor. São M A's. E a carga do A é a quantidade do B, N+. E mesma coisa para o B. Vamos montar o KPS. Como é que você monta o KPS? O KPS, gente, é o produto de solubilidade. Olha o nome, produto de solubilidade. Produto na matemática tem a ver com multiplicação. Solubilidade com a concentração do que nós formamos. Então, o KPS, gente, tá? É uma multiplicação entre os componentes iônicos que você tem na sua reação. Lembra, constante de equilíbrio, né? Produto sobre reagente, sempre fazia isso. Fez isso no KC, no KP, no KA, no KB. Produto sobre reagente. J, aqui vai ser produto sobre reagente? Não. Por quê? Porque o reagente sempre vai estar no estado sólido. E você deve lembrar que em constantes de equilíbrio, componentes sólidos não entram na constante. Você lembra disso que eu sei. Então aqui só vai entrar esses dois, ó, porque tanto o A como o B estão no estado aquoso. Então como que fica o KPS? KPS vai ficar a concentração de A, N+, elevado a M, elevado à sua quantidade, vezes, não é um produto, então é multiplicação, vezes a concentração de B, M menos, tá? Aqui é menos porque é um positivo e um negativo, elevado à sua quantidade, N. Assim, genérico parece coisa do outro mundo, né? Só com letra fica um negócio meio estranho. Mas é só para mostrar a você como que monta. É um produto entre as quantidades elevadas ao quê? Aos seus coeficientes. É o produto das concentrações elevado às suas quantidades, aos seus coeficientes. Olha aqui na forma prática, ó, AgCl. A quebra do AgCl vai gerar o Ag mais no estado aquoso e o Cl menos no estado aquoso. Vamos montar o KPS para cá. Vamos montar o KPS para esse cara. Vamos lá. Concentração de Ag, concentração de Ag+, elevado a quanto, J? Presta atenção. Quantos Ags tem aqui? Só um Ag. Tu não precisa colocar nada. Vezes concentração do Cl-.
concentração do Cl-. Quanto Cl- você tem? Só 1. Elevado a 1, nem precisa colocar, né? Então, esse é o KPS do AgCl. Concentração de Ag+, vezes a concentração de Cl-. Já nesse exemplo aqui de baixo, né? Se eu for quebrar, eu vou produzir o Pb2+, no estado aquoso, e iodo menos. Só que tem um detalhe, né? Quantos iodos tem aqui? São 2 iodos. Então, nossa reação, para ficar perfeitamente correta, vai ficar 2 e menos. Agora, talvez você esteja entendendo o meu exemplo aqui, né? Ó, essa quantidade de B é a carga do A. Olha aqui, ó. Quantos I's tem? 2. Qual é a carga do PB? 2. Quantos PBs nós temos? 1. Qual é a carga do I? Menos 1. Então, quando você compara, você começa a entender melhor as coisas. Vamos montar o KPS dessa substância. KPS aqui vai ser concentração do PB, concentração do Pb2+, que é o chumbo, elevado a quanto? Só tem um chumbo, então deixa assim, vezes a concentração do I menos do iodo menos. Só que você tem 2 iodos, então isso aqui vai ter que estar elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, gente, tá aí a montagem do KPS. Você vai pegar apenas quem? Para montar o KPS, você vai pegar apenas o produto, apenas os íons. E esse KPS se chama produto de solubilidade, porque a concentração vai te dizer quanto que tu consegue dissolver daquilo. E a partir disso a gente consegue trabalhar quem é mais solúvel, que é o que a gente vai ver no próximo quadro. Pronto, galera, agora nessa lousa eu trouxe para vocês alguns valores reais de KPS, para você entender a utilidade prática disso. Ó, criei 2 colunas aqui, tá, de valores de KPS. Primeira coisa que pode vir à sua vista é que são valores muito pequenos, né? São valores, por exemplo, olha esse, ó. Olha o AGI, 8,5 vezes 10 a menos 17. Isso é 0,0000000000000000008. Praticamente zero, né, gente? Ou seja, reforça aquilo que eu falei no início da aula, que o quê? O KPS vai estudar produtos, vai estudar substâncias pouco solúveis, tá? Então, todas aqui são pouco solúveis, gente. Tem uns mais, tem uns menos, tudo bem? Mas, enfim, trouxe esses valores para quê? Para a gente aprender a olhar para isso e saber quem que é mais solúvel, quem que é menos solúvel. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o KPS não é um produto de solubilidade, você não multiplica as concentrações. Então, raciocina aqui comigo, ó. Raciocina aqui comigo. Um KPS elevado, o que é que significa um KPS elevado? Quer dizer que você tem maiores concentrações. Se você tem maiores concentrações, você tem maiores solubilidades. Então, KPS elevado significa uma maior solubilidade. Tá? Então, lembre-se disso. KPS elevado significa maior solubilidade. Isso você pode resumir, né? Ó, quanto maior o KPS, maior é a solubilidade. Só que cuidado com uma coisa, tá? Quando você for comparar
valores de KPS, você só pode comparar sais compostos de mesma estrutura. Como assim mesma estrutura? Mesma proporção entre cátion e ânion. Você percebe que na nossa coluna eu criei, ó, AGI, AGBR, AGCl. Aqui todos são sais na proporção 1 para 1. Eu tenho um cátion para um ânion. E nesses exemplos aqui, nessa coluna, você percebe que a proporção é de 1 para 2. Então você não pode comparar diretamente, por exemplo, a solubilidade do AGI com o PBI2. Ah, Jota, mas eu tenho os valores, mas a estrutura é diferente. Aqui eu tenho AGI, aqui eu tenho PBI2. Isso você pode ver por causa da expressão do KPS. Se você montar a expressão dos dois, você vai ver o quê? Que vai dar diferente, que o número aí pode te enganar. Então a gente só pode comparar solubilidades com o KPS se forem estruturas iguais. Jota, se for estrutura diferente, aí a questão é mais difícil. Aí você vai ter que partir para o cálculo, tá? Aí eu indico você dar uma vista nas questões resolvidas, tá? Para você entender melhor essa questão de solubilidade e KPS. Como é que eu calculo a solubilidade com o KPS? Tem questão resolvida disso, eu indico que você vá assistir para completar a nossa teoria. Então, olhando para cá, galera, dessa coluna aqui, quem que é o mais solúvel? Aquele que tem o maior KPS, que no caso é o AGCl, que já é um valor bem menor, né? Quem é o menos solúvel? É aquele que tem menor KPS, que é o AGI. Então eu vou colocar aqui para você anotar. AGI é o menos solúvel dentre esses três, e o AGCl é o mais solúvel dentro desses três. Mas lembrando, ele é o mais solúvel, mas continua pouco solúvel. Tudo bem? Então aqui a mesma coisa, gente. Você pode comparar. Esse, ó, é o menor KPS. Então, ele é o menos solúvel desses três. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que você tenha entendido e até a próxima.